aí, futuros médicos, já imaginaram a confusão que é lidar com um paciente que tem embolia pulmonar? Imagine ter que consultar várias diretrizes internacionais para saber qual o melhor tratamento? Pois é, essa é a realidade. Mas calma, vocês não estão sozinhos nessa. Um novo artigo, publicado no Journal of the American College of Cardiology, traz uma análise completa das diretrizes sobre embolia pulmonar de diferentes países. A embolia pulmonar é um problema sério que exige do médico um conhecimento aprofundado sobre as melhores práticas de diagnóstico e tratamento. Mas com tantas diretrizes internacionais diferentes, fica difícil saber qual o melhor caminho a seguir. Para te ajudar a navegar nesse labirinto de informações, preparamos um vídeo especial sobre um novo artigo que analisa as diretrizes internacionais sobre embolia pulmonar. Nesse artigo, os autores identificaram áreas de concordância, divergência e até mesmo o que falta nas diretrizes sobre diversos aspectos do manejo, como, por exemplo, o diagnóstico. As diretrizes recomendam usar a probabilidade pré-teste, como o score de Wells ou Genebra, para classificar um evento em baixo, moderado e alto risco, e os próximos passos no diagnóstico. Um paciente com baixa probabilidade pré-teste e um dedímero negativo ou com score de PERC negativo exclui TEP como diagnóstico provável. Se o dedímero positivo ou paciente com probabilidade pré-teste elevada, é necessária a realização de exame de imagem, sendo o exame padrão ouro a angiotomografia de tórax, devido à sua facilidade na realização em relação aos demais métodos. Na estratificação de risco, uma vez definido o diagnóstico de TEP, é necessário determinar a gravidade e prognóstico do quadro. As diretrizes recomendam usar escalas de risco como o PESI, Pulmonar Embolism Severity Index, para classificar a gravidade da embolia pulmonar e orientar o tratamento. Além disso, a função do ventrículo direito e biomarcadores cardíacos também são importantes marcos prognósticos nessa condição. Já no tratamento, a anticoagulação deve ser iniciada em pacientes com probabilidade pré-teste intermediária a alta, enquanto aguardam os resultados dos testes confirmatórios, desde que o risco de sangramento seja baixo. Uma vez confirmado o diagnóstico de TEP, todos os pacientes devem receber anticoagulação, desde que não haja uma contraindicação clara. Para pacientes de probabilidade intermediária alta, há uma heterogeneidade na recomendação, e a escolha entre heparina não fracionada de baixo peso molecular ou anticoagulante oral deve levar em consideração a experiência local e protocolos institucionais, além de especificidades de cada caso. Já em relação a outras terapias, de acordo com todos os guidelines, pacientes com instabilidade hemodinâmica definida como uma pressão arterial sistólica menor do que 90 ou em parada cardiorrespiratória necessitam de rápida reperfusão pulmonar, além de reduzir a sobrecarga ventricular direita para prevenir deterioração clínica e morte. A fibrinólise sistêmica é recomendada, porém com nível de evidência variável dentre os guidelines. Trombectomia mecânica ainda é uma alternativa à fibrinólise sistêmica, porém não é amplamente disponível. O filtro de veia cava é recomendado em pacientes com TEP e com contraindicação de coagulação. E as diretrizes não oferecem diretrizes claras sobre o papel da modificação no estilo de vida, como exercício físico regular, dieta saudável e cessação do tabagismo, na prevenção de recidivas e na melhora do prognóstico. A heparina de baixo peso molecular é preferida em pacientes com câncer, hepatopatas e gestantes. Já a heparina não fracionada é preferível em pacientes em uso de terapia fibrinolítica. A varfarina pode ser usada em pacientes com doença renal crônica e um clearance de creatinina menor do que 30, além de portadores de doença coronariana e doença do refluxo gastroesofágico. As doses dependem do peso e da função renal do paciente. A heparina de baixo peso molecular é utilizada na dose de 1 mg por quilo, de forma subcutânea a cada 12 horas. Já a heparina não fracionada deve ser feita em bolus venoso de 80 unidades por quilo, seguido de 18 unidades por quilo por hora, ajustando a infusão de acordo com protocolos institucionais de controle de RNI. A varfarina deve ser iniciada na dose de 5 mg e ajustada conforme o RNI. Quanto a outras terapias, de acordo com todos os guidelines, pacientes com instabilidade hemodinâmica definida como uma pressão arterial sistólica menor do que 90 ou que estejam em parada cardiorrespiratória necessitam de rápida reperfusão pulmonar, além de reduzir a sobrecarga ventricular direita para prevenir deterioração clínica e morte. A fibrinólise sistêmica é recomendada, porém com nível de evidência variável entre os guidelines.
A alteplase deve ser realizada na dose de 100 mg em 2 horas, porém, em casos de maior instabilidade ou durante uma parada cardiorrespiratória, deve-se realizar um bolus de 50 mg em 15 minutos, seguido de demais 50 mg infundido em 2 horas. A trombectomia mecânica ainda é uma alternativa à fibrinólise sistêmica, porém não é amplamente disponível. O filtro de veia cava é recomendado em pacientes com TEP e com contraindicação à anticoagulação. O ECMO, que é a oxigenação extracorpórea, pode ser considerado em pacientes com embolia pulmonar de alto risco, com instabilidade hemodinâmica, que não respondam a outras terapias. Quanto ao acompanhamento, é essencial monitorar o paciente através de exames de imagem para avaliar a recuperação, identificar possíveis recidivas da embolia pulmonar e prevenir complicações, como a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Alguns pontos que precisam de mais pesquisa. O primeiro é o impacto de modificações no estilo de vida no prognóstico de pacientes com embolia pulmonar, além da otimização do tratamento com anticoagulantes em diferentes cenários, como em pacientes com alto risco de sangramento, gestantes, pacientes com câncer e aqueles com história de trombocitopenia induzida por heparina. A segurança e a eficácia da terapia de reperfusão em pacientes com embolia pulmonar de alto risco. O manejo da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, o uso de filtros de veia cava inferior e a necessidade de ECMO em pacientes com embolia pulmonar de alto risco. E as diretrizes, elas servem como um guia para o manejo da embolia pulmonar, mas cada paciente é único e o tratamento deve ser individualizado, levando em consideração as características específicas de cada caso.